Olá, queridos irmãos, graça e paz para todos. Aqui quem fala é o cantor pastor Mauri Santana, da Tenda de Louvor e Glória, a comunidade cristã da Tenda de Louvor e Glória, resgatando e discipulando levitas. Esse é o nosso ministério, de formar levitas, recuperar levitas que saíram da igreja. Eu estive no mundo tocando para muita gente, para 20 mil pessoas, para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, enfim, cantando nos bares, restaurantes, churrascarias, clubes, boates e navio, cantando para eventos de prefeitura e fazendo cover de artistas. E eu quero ler aqui uma palavra de Deus que está em Colossenses 3, tem um testemunho muito forte, porque foi muito forte o que Deus fez comigo. Eu ia fazer um pacto com o inimigo, né? Para fazer ficar famoso. Eu já tinha sucesso, já tinha dinheiro, quero o resultado do meu trabalho. Trabalhava muito de segunda a segunda, ganhava cachê de segunda a segunda. E aqui esse é o homem velho, né? Eu costumo dizer que quando eu nasci, eu morri, ou quando eu morri, eu nasci. Estava prestes a fazer um pacto com o capeta, né? Estava prestes a fazer um pacto com o inimigo de Deus. Eu não tinha contato nenhum com Deus. Tudo que eu falo aqui é pela misericórdia de Deus. Eu coloquei a minha vida, larguei tudo e coloquei a minha vida na mão de Deus. Porque eu não tinha fé, não tinha esperança, tinha tristeza, tinha euforia, não tinha alegria. Euforia é um resultado da ausência de alegria. E não gostava de pastor, não gostava de música evangélica. E hoje eu sou um pastor. O pastor nada mais é um pacificador da paz. É um cuidador de ovelhas, não de animais, mas de pessoas. Eu continuo gostando de pessoas como eu gostava antes, quando fazia show. E hoje muito mais, porque eu tento cuidar de pessoas para pacificar e trazer a paz para cada um que me procura, que tem me procurado para conselhos. Sou casado, tenho 2 filhas, a Viviane e a Monique, e o Ravel, que é um rapaz que está com 40 anos já. E, enfim, tem toda uma história sobre a minha vida profissional e agora a minha vida também espiritual. Hoje eu sou uma pessoa que vivo no espírito. Procuro viver, né, no espírito. Não paro de pensar em Jesus que morreu na cruz por mim. Eu achava que eu era o rei do Meia, mas eu descobri que Jesus é que é o rei verdadeiro, rei. Todos os reis estão debaixo de 7 palmos debaixo da terra. Napoleão Bonaparte, rei do rock, Elvis Presley, todos eles que se colocaram rei nessa terra estão embaixo de 7 palmos da terra. Tombaram e estão mortos. E o único que ressuscitou
foi Jesus. Através da nossa fé, nós cremos nisso. Nós não cremos em pedaços de madeira, em madeira esculpida, nem cremos em dogmas de religião. Religião sempre matou e sempre vai continuar matando. Nós estamos vendo os sinais aí. Então, hoje eu sou pastor, tenho um curso de capelania, graças a Deus, faço parte de uma organização chamada Convenção CAFIA, das Assembleias de Deus, Fé, Esperança e Amor, que é presidida pelo Bispo Oswaldo Gregório. Então, nós fazemos parte dessa convenção, ok? E sou representante aqui dessa convenção, aqui na Zona Oeste. Eu moro em Santa Cruz, a nossa igreja aqui, a Igreja de Cristo, né? Eu não tenho igreja nenhuma. Eu sou, nesse sentido, eu sou desigrejado, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Eu não fiz igreja para ganhar dinheiro, nem sou pastor para ganhar dinheiro. Não falo de dízimo aqui, né? Aqui não tem dízimo, entendeu? Agora, a oferta é bíblica. A pessoa que quer ofertar com amor, com carinho, pela obra, pela situação, daquilo que tem que ser feito, fazer para acomodar os irmãos, as pessoas que vêm até a igreja, que precisam de vir até a igreja. Tem gente que não precisa, acha que não precisa e fica em casa e serve a Deus do seu jeito e tem que ser respeitado. Aqui é o diploma da capelania, ok? Ok. Então, para a gente ter o direito de constitucional, né? De visitar um preso, uma pessoa que está preso, visitar um preso e visitar um doente. Ontem eu estive cantando na igreja e no final a irmã pediu para orar por ela. Ela estava com a mão toda entrevada, o braço todo torto. E ali Deus fez um milagre na oração ali, uma oração fervorosa, com fé. Que quem cura é a fé, não é o homem que cura. Não é ninguém. Quem somos nós para ter esse poder? Quando a gente fala eu sou, o eu sou é Deus. É o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou. Ele é o eu sou. Então, por isso, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Antes eu procurava a glória para mim como cantor, quanto artista, mas hoje eu glorifico o nome do Senhor porque Ele tem me dado saúde, paz, tranquilidade que eu não tinha. Cheguei a tentar suicídio dentro de hotel, contando dinheiro, muito dinheiro. E dinheiro não compra salvação, dinheiro não existe só essa vida, existe outra vida, porque salvação também é no mundo espiritual, após essa vida. Existem outras vidas. E salvação também das coisas que você comete aqui com euforia, que a pessoa passa a ter ausência de alegria, e essa ausência de alegria traz euforia. Você age com euforia, você não age com alegria, porque a alegria, só quem dá alegria verdadeira, constante, é Deus. Porque a euforia, você pensa que está alegre naquela hora, que está dançando, que está pulando, que está na balada, que está bebendo. Eu cheguei a beber 10 copos de vodka, um atrás do outro, e cheguei até a cair na rua. Perdi 80% do meu rim nas consequências da euforia. E hoje eu tenho alegria e não sinto nada. Cheguei a fumar 80 cigarros por dia e meu pulmão não tem nada. Era para ter morrido
câncer. Eu conheço pessoas que ficaram sem a voz, hoje não falam, falam só pelo gesto, você não entende nada, ele escuta tudo, mas não consegue emitir o som da voz. Então, a voz, o que contamina, sai pela boca do homem. A Bíblia diz. Então, não quero me estender muito não por causa desse vídeo, para não ficar muito comprido e cansativo, ok? Então, mais uma vez eu me apresento como Mauri Santana, sou Mauri Ribeiro Santana, ex-cantor, sou compositor ainda, só que eu componho para Jesus. Tenho um testemunho muito forte que eu aceitei. Eu ia fazer um pacto com o capeta, mas acabei fazendo um pacto com Deus. Fiz uma aliança, um pacto, um voto, ali na mira de um revólver na minha cabeça, 3 horas da manhã, cheio do dinheiro. E quando eu pensei em Deus para Ele me livrar daquela morte, a pessoa não tinha nada a perder, era só um estampido que ia acontecer ali, e apareceu um músico morto ali no lixo, no escuro, na suburbana, perto, ali logo nos anos 90, 2000, já estava 2000, por aí. Então, eu levantei os meus braços, ele mandou levantar meus braços e ajoelhar. E quando eu estava ajoelhado, e os braços para cima, eu falei com Deus se Ele existisse para mim, em pensamento, eu falei em pensamento, se Ele existisse para mim e me livrasse daquela situação ali, daquela morte, que eu ia procurar os caminhos dele, que eu ia seguir os caminhos de Deus, que eu ia procurar seguir a Cristo, o dono da vida. E a Bíblia diz que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, por Ele. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Não adianta falar em Deus, e não seguir a Cristo, não fazer a vontade do Pai através de Jesus Cristo. Então, não é Buda, não tenho nada contra religião nenhuma, mas eu creio na promessa de Deus, creio na palavra de Deus, e a fé é que me move. A fé é que me move. Ainda que eu tenha perdido 80% do meu rim, eu não me sinto doente. Eu faço tudo normal e sou alegre. Sou alegre, canto, vou para as igrejas, canto, louvo ao Senhor por tudo, pelo ar que respiro, porque pelos 80 cigarros eu não estava mais nem respirando. Muita gente morre com menos do que isso. Porque era muita euforia, era muita ausência de alegria. Hoje não tem solidão na minha vida. Fiz música falando de solidão, mas hoje eu faço música falando de alegria, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim. Nenhum homem morreu por mim. Ninguém morreu por mim. Eu descobri que Jesus morreu por mim. Que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava vendo, já estava me vendo aqui. Eu e você que está escutando esse vídeo. Tá bom? Isso é uma live rápida que eu estou fazendo. A história de 76 anos não se conta em apenas uma livezinha, em poucos minutos, tá bom? Só para você entender. Bom, agora eu vou ler aqui uma palavra de Deus, que eu creio que é a palavra de Deus. Eu conheci desembargadores, conheci médicos, dentistas, advogados, conheci doutores que têm essa mesma fé que eu tenho. Então, eu já vi pessoas também dizer que isso é burrice, isso é ignorância, você acreditar num Jesus que, sabe, não é história, Jesus não é história, porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência com Deus e esse Jesus. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui falando. Bem,
Eu quero ler aqui uma palavra em Colossenses. Se você tiver uma Bíblia aí, escondida, guardada, cheia de poeira, você pode abrir ela e ler essa palavra comigo, por gentileza, por amor a Cristo. Se você gosta de boas palavras. Eu lembro que um pai estava conversando, meu filho agora é pastor, ele pregava, ele estava pegando em arma, estava atirando bem, estava matando bem, e agora ele está na igreja pegando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é uma arma, que a arma dele é a Bíblia agora. E o pai dele estava achando ruim, eu estava achando interessante aquilo ali, ele conversando, e eu fiquei calado só escutando. Eu fiquei pensando assim, será que ele estava querendo que o filho dele morresse nessa situação, pegando em arma, trocando tiros com bandidos, com coisas assim? Não entendo que pai é esse, que amor é esse. E Deus nos amou como nós somos. Na pior situação é que Deus está te amando, está te procurando, está te querendo. Deus quer o homem na porcaria que ele é. Quando o homem se encontra na sujeira, na porcaria, achando que não é nada, que não consegue nada, que é desgraçado, ele fala muito essa palavra, é uma palavra de maldição, se amaldiçoa a si mesmo. E é essa hora que Deus quer você. Na hora que você está pensando em suicidar-se por causa de dívida, de dinheiro. Faustão tem tanto dinheiro, e cadê o dinheiro do Faustão? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não compra saúde. Não compra saúde e não compra a hora. Não compra. Eu vou comprar para não morrer agora. Não existe isso. Não existe isso. A nossa fé nos leva a dizer que, por nós crermos em Deus, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João está escrito, na palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala de tudo. Fala até de comida, de educação física. São 66 livros, parece, se não me engano, mas são vários livros dentro dele. A palavra Bíblia significa o primeiro livro da Bíblia, da biblioteca, digo. O primeiro livro da biblioteca. É o livro mais vendido ainda hoje. Se fosse um livro que não prestasse, que não tivesse coisas boas. Agora, muita gente usa esse livro, usa a palavra de Deus para pegar dinheiro dos outros, para pregar o evangelho errado. Né? E eu fiz muita pesquisa, estudo muito, tenho estudado muito sobre toda a situação da religião. Não me considero religioso, não gosto de religião. Religião, para mim, não salva ninguém. E é isso. Olha só o que vai dizer aqui a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Vou repetir. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Tá ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantos espirituais. Por isso que eu parei de cantar a música MPB, porque a música popular brasileira, ela exalta a parte material. Ela fala muito a letra, fala sobre a parte material, né? Do homem, a mulher. Não tem nada demais.
Mas quando você resolve a seguir a Deus, ou cantar para Deus, viver glorificando o nome do Senhor, porque Ele que é o eu sou, Ele que é o dono de todas as coisas, Ele é o soberano, poderoso, majestoso, amoroso, Ele é tudo isso que as pessoas não enxergam. As pessoas gostam de querer saber a vontade da carne, da matéria, mas não se preocupa com a parte espiritual. E a parte espiritual é fundamental, porque nós somos de espírito, nós temos vida, porque Deus soprou o sopro de vida dentro de nós. Então nós temos que ser luz, sal da terra, e andar em espírito. E também cantar em espírito. Hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Não é cantando a mulher. Nem a mulher dos outros, né? Mulher do próximo. Tem gente que fica cantando a mulher do próximo. Cantar significa elogiar. Olha, você é linda, você é maravilhosa, você fala até gostosa, né? Nunca provou a mulher, nunca deitou com a mulher, mas fala que a mulher é gostosa. Ô, gostosa. Aí está cantando a mulher. Então, cantar significa elogiar. Elogiar significa cantar. Então, eu canto hoje para Deus. Eu elogio Deus porque Ele me salvou. Me salvou do lamaçal do pecado. Me tirou de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Uma rocha firme. Tirou meus pés de um tremendal de lama, de pecado. O pecado é o que desagrada a Deus. Aquilo que Deus não se agrada. Deus é santo e quer que você se santifique. E aí, as pessoas não querem saber. Eu também não queria saber. Mas um dia eu acordei. Uma hora eu acordei. Foi preciso ter uma arma na minha cabeça, sabendo que eu ia morrer ali. Mas Jesus tirou aquela arma ali. Deus tirou aquela arma. E deve ter falado para o inimigo que queria me levar, antes de eu desistir do pacto que eu ia fazer com ele, antes de eu desistir, ele queria me levar. Ele queria me levar como leva vários artistas. O Chorão morreu, vários artistas se suicidaram. Elis Regina, a maior cantora do Brasil, considerada, morreu de overdose, de repente. Maísa morreu de tanta bebida ali na ponte Rio-Niterói. Enfim, várias estrelas, vários artistas. A Xuxa dizia que a Marlene Matos falava para ela assim: estrela tem que morrer cedo. Que negócio é esse? Tem que morrer cedo por quê? Tem alguma coisa aí errada, né? Nessa frase, né? Estrela tem que morrer cedo por quê? Então, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É vida com Deus. Porque Deus é eterno. Haverá uma vida eterna. Eu creio. As religiões creem nisso também, mas prega tudo errado. Tem muitas coisas pregadas errado, sendo feito errado, mas é problema de cada um, não critico ninguém. Mas é necessário falar isso. Cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Cantar de coração. Não é cantar da boca para fora. Não é cantar por cantar. E adoração é uma coisa. Louvor é outra. Você louvar é você elogiar. Você está cantando, está elogiando. Você está dizendo na música que você está reconhecendo o que Deus faz por você. O que Deus fez, faz e vai fazer por você. Por nós, né? Quando a gente crê e começa a cantar, louvor é isso.
louvor. Agora, adoração é quando você reconhece que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é amoroso. Quando você sai do teu coração, você canta com o coração, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. O que é graça? É verdade. É verdade que eu estou cantando com graça. Eu estou gostando de cantar, de louvar, de adorar. Não é da boca para fora. Eu não vou cantar porque eu vou ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Dinheiro é bênção. Dinheiro não é pecado. Mas dinheiro tem que ser bênção. Né? E, por exemplo, eu só cantava pelo cachê. Eu tinha que ganhar um cachê. Então, se eu cantasse 4 vezes em 4 lugares, eu ganhava 4 cachês. E era dinheiro. Mas o dinheiro entra e sai ao mesmo tempo. Porque não é um dinheiro abençoado. Porque eu não estou adorando a Deus. Eu não estou cantando para o Senhor Jesus. Eu estou longe, eu estou afastado daquilo que Deus fez. Eu não estou nem pensando nisso. Eu estava pensando nisso, eu estava pensando nas pessoas, no público. Entendeu? Então, é assim. Eu vendi 500 CDs desse aqui numa noite, de segunda-feira, no Shopping Guatemi. No Shopping Guatemi, lá em Vila Isabel. Eu vendi 500 CDs numa noite, que era difícil levar as pessoas para uma segunda-feira para a noite. Enfim, hoje eu canto para Deus. Se uma igreja, se um pastor quiser me abençoar, ele vai ter a iniciativa e falar assim, irmão, eu vou te abençoar, você cantou aqui, você veio aqui de longe, eu vou pagar o Uber, vou trazer você, se você trouxe, veio aqui, cantou, eu vou te abençoar. Toma aqui para você ser abençoado. Eu pedi alguma coisa? Não. Mas ele me abençoou. É assim que acontece. Eu não estou nem aí para dinheiro. Para dinheiro, assim, eu tenho o necessário, tá bom. Tá bom. O necessário, tá bom. Estou feliz porque a Bíblia fala que não há um justo sequer mendigando um pão. O justo que você vê, uma pessoa que diz que é crente, que é evangélico, e está pedindo R$1, está pedindo um dinheiro, tem alguma coisa nele que não está justo. Aí Deus está vendo que ele não está sendo justo. Tem alguma coisa errada. E isso é ele com Deus. Quem somos nós para julgar o ser humano? Então, você que está ouvindo isso aí agora, esse vídeo, essa live que eu resolvi fazer hoje, sinta-se bem com essas palavras, que haja luz na sua casa, haja luz na sua vida, que haja saúde, paz, graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não tínhamos direito a ser um povo escolhido. O povo escolhido pela história foi o povo hebreu. Depois dos hebreus viraram os judeus. Foi o povo escolhido. Mas o próprio povo não escolheu eles. Jesus foi para a cruz, as pessoas, os judeus, falaram, solta Barrabás, eu prefiro o Barrabás, o bandido, né, do que Jesus. Aí Pilatos fala, o que esse homem fez? Eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Jesus não pecou, ele cumpriu toda a lei daquela época, a lei judaica. Então, eu prego muito, eu falo muito sobre o Novo Testamento. Eu falo muito sobre Jesus. Porque se eu ficar falando de Davi, de Elias, Davi ficou aqui, Elias ficou aqui e Jesus ficou no centro. Não há fé
nenhuma sem o amor. Se não houver o amor pelo próximo, foi o que mais Jesus falou. Amem ao teu próximo como a ti mesmo. Divida o pão. Se eu comprar R$ 6 de pão, R$ 2 de pão, vem 4 pães. São 4 pães por R$ 2. Então eu compro R$ 6 de pão. Eu vou ficar com 4 reais de pão e compro R$ 2 de pão com 4 pães e dou para uma pessoa que eu não conheço, não sei qual é a situação dela e pronto. Eu dividi o meu pão com ela. O que é R$ 2? Não é nada. Você não paga uma passagem. Mas esse gesto de dividir um pouco que você tem, aquela pessoa às vezes está pensando, meu Deus do céu, o que eu vou comer hoje? Eu estou com fome. Você mata a fome de uma pessoa com 4 pães. Não é muito, mas é um gesto. É um gesto cristão, é um ato cristão. Onde você vai, onde você pisa, você tem que ser luz e sal da terra. A Bíblia fala, seja sal da terra. Ou seja, procure saber onde é que você vai andar. Pessoas jovens morrendo porque não sabem onde é que está andando. Com que pessoa ela está andando. O que tem mais é jovem morrendo. Você liga a televisão aberta, as televisões abertas, só falam sobre isso, sobre morte. Morreu uma jovem, mataram a jovem, a facada, tiro, apareceu o corpo lá não sei onde, dentro do mato, estupro, fala um montão de coisas ruins, porque as pessoas não são sal da terra. A Bíblia diz que se o sal for insípido, nada mais serve para ser jogado fora. O sal tem que ser terra, significa terra. Você tem que, caminho onde você está andando. Caminhar pelo caminho da justiça, da vereda da justiça, por amor ao meu nome. E sendo luz do mundo. Onde você chegar, alguém tem que enxergar Jesus na tua vida. Enxergar um espírito positivo, não negativo. Eu acho que aquele cara que chegou ali, eu acho que ele está querendo brigar comigo. Eu acho que ele está me olhando de cara feia. Eu acho que eu vou lá dar um tapa na cara dele. É assim que as pessoas fazem. Entendeu? Eu já presenciei muitas brigas em boates que eu estava tocando, tendo que me esconder sabe? É lugares que você anda e que não é para você estar ali. Deus avisa. Deus tem avisado. As pessoas, olha o que está acontecendo. As pessoas arrastando imagens de Jesus pelo chão, assim, chacoteando Jesus. Jesus não, a imagem, né? Agora ninguém fala nada. A Igreja Católica não se manifesta, que fala tanto de Jesus. Os crentes não se manifestam, ninguém se manifesta. Jesus é uma figura sagrada. Jesus não é uma história. Jesus é real. Ele é Espírito dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ser templo do Espírito Santo. Mas para isso, eu tenho que parar de fumar, de beber, de fazer as coisas erradas para o meu corpo. Porque se o meu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo, isso não é religião, isso não é fanatismo, isso não é loucura, isso não é ignorância, isso não é falta de cultura, não é nada disso. E sim, sabedoria. É sabedoria. Eu tenho 76 anos. Me dei com muitos músicos que morreram de overdose. Felizmente, eu nunca quis provar droga, mas tinha droga de outra forma. A bebida alcoólica é uma droga, liberada, mas é droga. Não é proibida, é liberada para todo mundo. Então,
Se eu for falar aqui da situação do mundo, terremotos, maremotos, fome na terra, né? Está em Mateus 24, né? De tentações, orar e vigiar sem cessar 24 horas por dia, né? 24 horas. Porque o inimigo de vossas almas está 24 horas rondando em volta de você para tragar a tua alma. O que é tragar a alma? É colocar mágoa, colocar ódio, colocar na parte da alma, porque da alma passa para a carne. O espírito da pessoa que é do candomblé, a pessoa que é da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, da Igreja Batista, de todas as religiões, todos os espíritos voltam para Deus, porque foi Ele que deu o espírito. Espírito significa sopro de vida. Então, esse espírito volta para Deus. Volta para Deus porque pertence a Ele. A nossa vida pertence a Deus. Não pertence a nós. Nós não somos donos da nossa vida. Tem um superior. Deus amoroso. O eu sou. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Tem muita coisa para falar. Se eu for ficar falando. Então, se você tem alguma pessoa doente, enferma, queira fazer uma visita, um preso, eu estou credenciado, agora que eu fiz o curso, né? Estou credenciado aqui, ó, capelania, tá? Feito pela Convenção CAFEA. A Convenção CAFEA eu represento aqui, como eu já falei, através do bispo Oswaldo Gregório, que me deu assim o aval para representar a Convenção CAFEA, das Assembleias de Deus, Fé, Esperança e Amor. Tá dando para ver aqui? Não sei se está para ver aqui. Ok? Então, pastores que queiram se filiar, esteja sem uma convenção, né? Que a convenção ela promove a organização da igreja. Vai organizando documentação, a documentação para ser perante o governo, ficar ok, né? Depois eu vou fazer um vídeo na Tenda de Louvor e Glória. Comunidade Cristã, Tenda de Louvor e Glórias, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Embora eu seja pernambucano e carioca ao mesmo tempo. Sou mais carioca do que Pernambuco, né? Mas eu nasci em Pernambuco, em Recife. E sou compositor, tenho muitas músicas, sou parceiro do Seu Jorge, né? O Seu Jorge tem música minha gravada, mas eu larguei tudo e estou fazendo as minhas composições evangélicas e vou cantar aqui uma música de minha autoria, tá bom? Para encerrar essa live aqui. Ok? O violão está desligado, mas acho que dá para ouvir. A minha vida eu entrego a ti, porque tu és Senhor de mim. Só a ti, Senhor, eu louvarei. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor, meu Rei. Jesus, tu és Senhor da minha vida, porque morreste na cruz por mim.
tocaste cego, saraste as feridas de quem acreditou em ti. Em ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele que salva, só Ele que é o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Jesus ainda é o caminho, não tem outro caminho a não ser por Ele, para chegar a Deus. Não adianta eu falar em Deus, ser religioso, orar, fazer e acontecer. A obra sem a fé é morta, e a fé sem a obra também é morta. Então as coisas têm que se cumprir. Moisés aqui, ficou aqui, Elias ficou aqui, que era um profeta importantíssimo nas mãos de Deus. Quando ele andava, as folhas secavam. Se ele falasse não vai chover, não chovia. Se ele falasse vai chover, chovia. Olha a moral que ele tinha com Deus. Moisés ficou aqui, Elias ficou aqui e Jesus no centro. Jesus é o centro, Jesus é o amor. Jesus é o amor. É a pedra fundamental. Não é a religião. A fé também. Se não houver Jesus, aquele que tem fé, aquele que crê em mim, certamente não morrerá. Estou dizendo, não morrerá espiritualmente. Amém? Se deixar, eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Glória a Deus. Estamos encerrando aí essa. Tchau, pessoal. Obrigado por ter escutado até o final desse vídeo.